Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos agora que orem a Deus, mesmo você não sendo cristão, ora a Deus com fé, peça a confirmação no coração, sabedoria no Espírito e abram as suas Bíblias, ok? Anotem se quiserem, estejam atentos, ok? E também não somente ouçam, para que a gente não imite as igrejas hoje, que infelizmente um escuta, o outro fala, e tudo que sai da boca daquele que está falando, tudo está correto, tudo está certo, sem a observância da palavra. Ok, meus amados? Então peço já que os irmãos orem a Deus com fé. Amém? Policiem-se, porque isso é o nosso dever. Amém? Meus amados, abram suas Bíblias em Daniel, lembrando aos irmãos que nós estamos em Mateus 24, ainda no tempo da apostasia, ok? Em que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Mateus 24, a metade do versículo 7, a primeira metade, ok? Os irmãos abram suas Bíblias em Daniel, que agora nós vamos falar sobre o anticristo, tá ok? E infelizmente os estudiosos hoje têm falado e afirmado que o anticristo virá já com uma imagem forte político. Ele será político, né? Ele já virá como um político para poder consertar todas as coisas, todas as badernas que vai estar no mundo. Então ele virá como um político, já conhecedor de política, e todo mundo atrela a nova ordem mundial a um centro político ao qual esse homem já vai estar vivendo política, ok? O que é errôneo, o que é enganoso. Infelizmente muitos caem sem ler a Bíblia, muitos acreditam sem a observância da palavra de Deus. É por isso que Jesus fala, lá em Mateus 24, se eu não me engano, versículo 4, que fala que para a gente olhar para que ninguém nos engane, tá ok? Então, infelizmente, muitos estudiosos têm afirmado aí que o anticristo virá como um político, e até mesmo afirmando aí, esses estudiosos, até mesmo os conspiracionistas, dizendo que o anticristo vai ser o Emmanuel Macron da França, o Jared Kushner, o genro do Donald Trump, entre outros políticos grandes aí que infelizmente não pode acontecer uma coisa que já pega um trecho bíblico, fala que já está se cumprindo, fala que já está sendo cumprido o Apocalipse ali, sem ler o que está escrito antes e sem ler o que está escrito depois, né? Por isso que rola essa confusão, e já adentrando dentro das igrejas também, né? Por isso que há também um engano aí de arrebatamento antes da grande tribulação, entre outras coisas. Então é por isso que nós estamos lendo a palavra de Deus, por isso que eu peço aos irmãos para abrirem as suas Bíblias e acompanhar também, ok? Meus amados, Daniel capítulo 10 diz o seguinte, no final do capítulo, no final do versículo 1, capítulo 10, versículo 1, está escrito o seguinte: a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ali na metade ali do versículo 1 de Daniel 10. Isso aqui ele está falando da guerra que vai se anteceder antes da vinda do anticristo, ok? Então essa guerra ela será prolongada até mesmo quando o anticristo ele cessar ali as ofertas de manjares, né, e sacrifícios diários. Então ele vai, quando ele entrar no templo e colocar lá a abominação desoladora, então chega a grande tribulação no mundo, ok? Então, essa guerra que vai vir, que é por causa de Jerusalém, ok? Vai estar atrelada ali muitas coisas, muita religiosidade. A gente já estudou ali que está hoje judeus versus muçulmanos ali, palestinos. Então, existem os apoios ali dos muçulmanos, os comunistas hoje também estão apoiando, ok? Já falei também que o comunismo hoje já não é aquele comunismo na escrita que a gente conhece, mas o comunismo hoje está no interesse de governo de centro, ok? E de governo forte, opressor, né?
tipo uma ditadura mais ou menos, e enquanto o outro lado, que é o capitalismo, a democracia e tudo mais, abrange mais o cristianismo, ok? Então, meus amados, a vida do anticristo, ele não vai vir já de terno e gravata, falando no microfone, resolvendo todas as coisas. Por quê? Os irmãos vão no capítulo 11 de Daniel, no versículo 21, que diz o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Ou seja, ele vai vir quieto, ele vai vir sem que ninguém perceba. Ele vai vir de uma maneira que, vamos dar um exemplo assim, você é funcionário de um clube, né? Você é auxiliar de serviços gerais num clube, ninguém te nota. E daqui a 2, 3 anos você já é um presidente do clube, né? Então, tipo, você tem história para contar. Caramba, você chegou aqui como auxiliar de serviços gerais, né? E agora você é um presidente do clube. Então, entenderam? Então, o anticristo vai chegar de uma forma que ninguém vai... Todo mundo vai olhar e vai dar de ombros, né? Ah, sei lá, um cara qualquer aí, entendeu? É louco. Mais ou menos isso, né? Um cara que ninguém vai dar crédito. Ninguém vai dar crédito. Então, ele vai vir e vai começar a fazer coisas ali em Israel. E ele vai começar a conquistar primeiramente ali o polo centro da guerra, o centro da guerra, que é Israel, é Jerusalém. Então, para ele poder controlar, ele tem que ir no centro, ok? E dali ele vai se expandir não só para o norte, como também para o sul, ou seja, para o oriente e para o ocidente, ok? No versículo 22 do capítulo 11 diz o seguinte: as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Ou seja, esse versículo 22 aqui fala que alguém antecedente do anticristo vai estar já ali na obra de fazer essa santa aliança, ou seja, o santo concerto, que é a restauração de Israel com as 12 tribos, com o templo construído e com a volta da lei antiga, com a lei de Moisés, ok? Então, esse príncipe da aliança, ou seja, esse cara que vai dar a ideia do Estado judeu se expandir e também de fazer com que o pessoal volte, os judeus voltem para Israel, até mesmo os descendentes, que vai comprovar, né, de qual tribo se é de Dan, se é de Issacar, se é de Benjamim, entre outros. Então, isso aí já vai gerar uma guerra absoluta no mundo, ok? Por quê? Por causa dos palestinos ali, né, dos muçulmanos ali, onde está a mesquita deles, no lugar santo dos santos, né? E para eles tem uma história também, né? Existe uma história, né, no muçulmana ali também. Por isso que eles santificam muito aquele lugar também, ok? No versículo 23, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Ou seja, aqui ele já está falando do anticristo, que ele já vai estar sabendo dessa santa aliança, ok? E ele já vai começar ali a enganar, vai começar a conquistar o pessoal ali por interesse próprio. Cortando aqui rapidinho, meus amados, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que o anticristo ele vai vir por interesse próprio, ok? Ele vai vir para instalar a sua própria religião, que vai ser de adoração a ele. Ou seja, ele é o 8º rei dentre os 7 que fala lá em Apocalipse, capítulo 17, ok? Ele é o 8º rei dentre os 7. Ele vai vir para comandar o mundo, para ser rei
rei no mundo todo, ok? Ele vai vir para controlar. Então, o anticristo, ele vai agir por interesse próprio, tá? Ele não vai vir para resgatar Israel, ele não vai vir para livrar Israel de nada. Ele vai, toda a guerra que ele vai fazer será por interesse dele. Ele mesmo vai alimentar a guerra para poder conquistar. É aquele negócio, né? Dividir para conquistar, ok? Continuando a leitura, no 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, e despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Ou seja, o anticristo ele virá forte, né? Ele já virá com certos poderes, certos milagres, né? Assim como foi Moisés entrando no Egito, né? E mostrando a varinha, botando a varinha lá no chão lá, e a varinha se tornando em cobra, né? E também ele conquistando o povo de Israel antes de falar com o faraó, né? Para ele poder conquistar lá o povo judeu, falando que ele foi enviado de Deus, né? Então ele tinha que fazer um sinal para o povo hebreu, né? O povo judeu, para poder o povo acreditar, crer nele, que ele foi enviado de Deus, que o Moisés foi enviado de Deus. Então esse aí vai ser esse versículo quer dizer praticamente isso, ok? Ele vai chegar, vai fazer coisas que nunca foram feitas, ok? Que nunca foram feitas, e vai conquistar, ok? Então aí ele vai começar a ser engrandecido e ele próprio se engrandecer, ok? No versículo 25, suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de qualquer exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. No versículo 25, a gente já vê a astúcia do anticristo. Ele não só vai fazer com que a guerra continue para ele poder conquistar, como já antes dele aparecer, o reino do sul e o reino do norte já vai estar em embate, e ele vai alimentar muito mais ainda esse embate, ok? Então o reino do norte e o reino do sul vão se atracar muito mais ainda para que ele possa se alimentar dessa guerra. E no versículo 26 não é à toa que confirma isso, dizendo: os que comerem dos seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Ou seja, ele com deliciosas palavras, ou com palavras de engano, que naquele tempo vão ser tipo verdadeiras para aquele pessoal ali. Então muita gente vai acreditar, muita gente vai seguir as suas ordens, ou vai qualquer outra coisa, e as pessoas vão começar a se matar, né? Vão começar a serem muito mais violentas, tá, ok? E isso com Israel participando, tá? No versículo 27, também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Ou seja, aqui, pode ver que nos versículos está tendo um pouquinho de salto, mas no versículo 27, o anticristo e o reino do sul, eles vão ter uma reunião, ao qual o interesse de um será uma coisa e o interesse de outro será outra coisa. Então os dois vão estar de engano um com o outro. Esse engano, essa mentira que vai ter um para o outro, a Bíblia revela o lado do anticristo, só o lado do anticristo, que no versículo 28 diz assim, ó: então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ou seja, no vídeo que eu coloquei que os judeus esperam desse Messias que eles esperam, né, que para nós é o anticristo, isso não quer dizer que esse Messias que eles esperam será o Messias
né, aquele Messias bonzinho e tal, ele virá com essa imagem, mas por dentro a Bíblia revela o que ele é por dentro verdadeiramente. Então ele será contra a santa aliança, ele será contra esse santo concerto. Mas no versículo 27 de Daniel 9, a própria palavra de Deus afirma, ele diz o seguinte: e ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Ou seja, ele mesmo sendo contra essa santa aliança, mesmo sendo contra o santo concerto, ele mesmo assim vai fazer essa restauração, vai dar essa autoridade para Israel ser aquela Israel antiga que é descrita no Antigo Testamento, com as 12 tribos de Israel, com a lei de Moisés funcionando, com os levitas, sacerdotes e a construção do templo, ok? Então, mesmo ele sendo contra, ele vai fazer isso. Por que que ele vai fazer isso? Porque ele vai vir por interesse próprio, ele não vai vir por interesse dos judeus, por amor aos judeus, porque ele é um judeu. Não, ele vai vir por interesse próprio, para poder comandar o mundo, reinar, ok? Então ele vai vir com os interesses dele. É a mesma coisa aquele cara que se aproveita o malandro que se aproveita do bobo, né? Vamos dizer assim, o malandro que se aproveita do bobo. Enquanto existiu o bobo, o malandro se eleva, né? Ele ganha as partidas. E assim também é o anticristo. Vão ter muitos bobos e ele, malandro, vai conquistar, vai fazer tudo isso. Não é à toa que os judeus vão colocar ele como rei depois que ele começar dessa autoridade de Israel, pegar os judeus de outros países e restaurar o lugar verdadeiro. Lembrando que as 10 tribos que estavam no norte, elas estão ali no lugar de Líbano, que é inimigo de Israel, Líbano, Síria, que também é inimigo de Israel, na área palestina, ok? Ali na Cisjordânia e Jordânia, ok, meus amados? Então, no versículo 29 para baixo, já é a grande tribulação, já é o despacto e a grande tribulação, como diz lá em Daniel 7, Daniel 9, a metade do versículo 27, que diz: e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Então, meus amados, nós falamos aqui como o anticristo vai vir, como ele vai fazer, como ele vai se alimentar da guerra para poder se engrandecer, ok? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os 7 eventos, na verdade 7 eventos dos selos do Apocalipse, tá ok? E depois nós iremos para a grande tribulação. Amém, meus amados? Espero que vocês tenham entendido. Se não, negative o vídeo, coloque um comentário embaixo, que eu vou estar aí adiando esses 2 vídeos que eu falei. Aí eu explico melhor o próximo vídeo sobre esse vídeo. Ok, meus amados? Graça e paz de Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.